né? Então, assim como, voltando aqui no nosso pequeno exemplo de Holanda, Argentina e Gana, em que a gente tem aparelho de raio-x, medicamentos, cera de sapato, queijo e peixe, a gente pode imaginar quais são os produtos complexos, né? Ou seja, fazer o raciocínio invertido. Então, a Holanda é o país mais complexo do ponto de vista de know-how produtivo e de complexidade econômica. A gente pode pensar também que o aparelho de raio-x é o produto mais complexo aqui do exemplo, porque só a Holanda consegue fazer. Medicamentos também é um produto muito complexo aqui, porque só a Holanda consegue fazer. Peixe não tem complexidade nenhuma, né? Porque Gana, todos os países conseguem fazer peixe, né? Pescar peixe, por assim dizer. Então, a gente pode pensar na complexidade relativa dos produtos, né? Fazer uma hierarquia, assim como a gente tem uma hierarquia mundial dos países mais sofisticados e mais complexos do mundo, que são os mais ricos, né? Que é o que a gente vê de novo aqui nesse gráfico que eu coloco de correlação entre renda per capita e complexidade. A gente pode pensar num ranking, né, numa hierarquia de complexidade dos produtos. Isso os econofísicos também fizeram, criaram um indicador chamado PCI, que é o Product Complexity Index, né, que é o que eu vou colocar num gráfico já na sequência, que correlaciona inclusive a complexidade do produto com a concentração de mercado, né? Que é esse gráfico aqui no eixo X, a gente vê o CR8 ali, são os maiores, os países, os 8 principais países que dominam o comércio desse produto, né? E vejam que a gente tem ali ponto 3, ponto 4, ponto 5, é a porcentagem de mercado que esses países têm. Então, vejam que, primeiro que, bom, no eixo Y a gente tem o PCI, que é a complexidade do produto, aqui a gente tem mais ou menos uns 500 produtos do comércio mundial, talvez um pouco menos, né? Isso aqui é só para ilustrar um pouco numericamente e quantitativamente o que a gente tem falado ao longo do curso com esses exemplos mais concretos de empresas que o Fausto dá, né? Mas a gente vê no eixo Y, então, que os produtos mais complexos do mundo são os produtos de PCI alto, né? E esses produtos também têm muita concentração de mercado, né? Então a gente vê que da diagonal para cima, que são os produtos mais complexos e sofisticados, lá embaixo tem alguns países em que os 8 maiores países chegam a ter 60%, 70% do mercado mundial, que dominam 70% do mercado mundial. A gente está falando de países e de empresas, obviamente. A gente tem aqui, esses gráficos foram construídos com países. Mas lá dentro dos países, a gente sabe que tem pouquíssimas empresas que dominam a produção desses produtos complexos. Uma coisa curiosa desse gráfico é que também os produtos não complexos são concentrados, né? Vejam que não há uma correlação clara entre a concentração de mercado medida no eixo X e a complexidade do produto medida no eixo Y. Há uma nuvem, na verdade. O que essa nuvem nos diz é que os mercados estão concentrados tanto para produtos simples quanto para produtos complexos, né? Se a gente olhar produtos como carvão, depois eu vou colocar aqui, né, vários produtos vamos dizer assim, de menor conteúdo tecnológico também apresentam concentração de mercado relevante, né? Não são só os produtos mais sofisticados do mundo que têm essa complexidade. Mas para a nossa questão aqui em pauta no curso, o que importa é que os produtos mais complexos estão em mercados concentrados, né? Então, eu só estou mostrando agora para vocês em termos numéricos e quantitativos, né? Isso aqui sai das bases de dados desse Atlas da complexidade, né? Tem por exemplo, reatores nucleares, né? Vou mostrar aqui um caso específico. Reatores nucleares, Rússia, poucos países do mundo dominam esse mercado, né? Então isso aqui é um exemplo bem prático, específico, né, de concentração de mercado que a gente quer mostrar e que a gente vem discutindo aqui. Então essa metodologia, ela nos coloca, vamos dizer assim, de maneira quantitativa e generalizada o ponto específico de vários casos que a gente tem feito aqui e que o Fausto vai nos mostrar ainda mais, né? A gente pode dizer que há uma tendência generalizada no comércio mundial de concentração de mercados em produtos altamente sofisticados e altamente tecnológicos, né? E isso dificulta muito a vida, né, das empresas brasileiras, de países como o Brasil, de conquistar espaço nesses mercados, né? Então, essa dificuldade de conquistar espaço é que nos impede de dominar essas tecnologias e ter empresas que paguem bons salários, que tenham muito lucro, que operem com muita economia de escala e que invistam em inovação tecnológica, né? Porque só faz sentido investir em inovação tecnológica se a empresa está nesses produtos de fronteira,
né? Em produtos mais simplistas, de low tech, né? De baixo conteúdo tecnológico, o investimento em inovação é muito baixo. Em serviços simples, serviços não sofisticados, por exemplo, cortar cabelo, restaurante, garçom, atendente, lojista, o investimento em inovação é baixíssimo, né? O grosso do investimento em inovação, e aí eu coloco mais essa tabela aqui que eu acho muito interessante, o grosso do investimento em inovação está nas áreas sofisticadas, nas empresas, nas indústrias super sofisticadas e complexas, né? Que a gente tem uma tabela que nos mostra o valor de P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, ou R&D em inglês, né? Research and Development. E a gente vê que há uma divisão muito importante, né? Aqui, por exemplo, aeronáutica, satélites, né? Tem indústrias que investem muito mais em inovação do que outras, né? É da natureza da indústria, né? Porque essa ideia de que todos os setores podem investir em inovação é meio equivocada. A inovação depende do que se produz, do que se faz, né? E nesses produtos em mercados concentrados é onde mais se investe em inovação, né? Tá aí está o filé mignon tecnológico, né? E a fronteira tecnológica, né? Então é lá que o Brasil não consegue chegar. O que o Brasil faz, na melhor das hipóteses, é maquilas, né? E aí eu coloco um outro gráfico também do meu amigo Paulo Morceiro, muito interessante, que mostra que o grosso do conteúdo tecnológico das nossas empresas e indústrias é importado. E é isso que a gente chama de maquila, né? As próprias multinacionais se comportam como maquiladoras no Brasil. Elas trazem a caixa preta lá de fora, com conteúdo, com core tecnológico mais nobre, e no Brasil se faz só uma montagem mais simplista, né? Isso a gente vê, por exemplo, nesses dados aqui, em que se vê que o grosso do conteúdo tecnológico é importado, né? Então, de novo, as multinacionais protegem o seu core tecnológico nos países base, nos países de origem, aquilo que eu já venho falando de que não há uma desindustrialização de indústrias high-tech nos países ricos, só há uma desindustrialização de medium, principalmente low-tech, né? O high-tech sempre é preservado, fica no território do país rico, né? Fica produzido na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Suíça, no Japão, na Coreia, né? Cada vez mais na China, né? E aí o coração tecnológico ele é exportado por esses países e maquilado, né? A maquila vem da ideia da maquiagem, né? O México é o grande maquilador do mundo. Então ele é exportado, esses países importam esse core tecnológico, dão uma maquiadinha, né? Então no México o caso famoso é a televisão, né? As telas planas vêm da Ásia, e aí lá no México você põe o papelão, a caixa de papelão, põe o manual em espanhol ou em inglês, né? Põe o saco plástico do manual, o isopor e manda para os Estados Unidos. Mas o conteúdo tecnológico de verdade foi feito na Ásia, né? Então o México é só o maquilador desses produtos, né? O México ainda pelo menos faz uma maquila que exporta, né? No Brasil não, a gente importa, a gente é uma maquiladora importadora, né? Até brinco que a Zona Franca de Manaus é uma grande zona de maquila importadora, então a gente importa o core tecnológico, dá um tapa e vende no mercado interno, né? No México, pelo menos, eles ainda se dão o trabalho de exportar o que eles maquilam, né? Então o Brasil é um caso pior ainda, porque é uma maquila de importação e, claro, a maquila é um primeiro passo de desenvolvimento, né? Um país, quando está começando a se industrializar, especialmente ali no nível low-tech, ele começa maquilando, né, e depois ele aprende, né? E aí é justamente o título do meu livro novo com o André Roncalha, que é o Brasil, uma economia que não aprende. O difícil é você começar a aprender para você mesmo fazer e subir essa escada tecnológica. Só que as multinacionais te dificultam a vida, os mercados estão concentrados, né, que eu estou mostrando aqui em dados para vocês, e aí esses países não conseguem aprender e as multinacionais travam esses países na posição tecnológica que eles estão, né? A multinacional não produz essa subida de escada tecnológica no país do mercado interno, né? A multinacional só monta lá a sua fábrica para atender o mercado interno de maneira mais próxima e, portanto, mais lucrativa, mas ela não transfere tecnologia de verdade para os países hospedeiros, vamos dizer assim, das multinacionais. Ela simplesmente vende no mercado interno, no mercado consumidor desses países, com mais lucro. Essa que é a grande questão, né? Então, essa aula era para dar essa visão geral para vocês dos grandes dados, né, de concentração de mercado e dessa metodologia de cálculo de complexidade econômica e produtiva, que é muito legal, né? Que foi um breakthrough, foi um avanço empírico enorme para economistas como nós que estudamos a estrutura produtiva dos países. Agora a gente tem um retrato claro, né? Eu costumo brincar que os economistas antigamente eles viam isso numa televisão preto e branco, né? Agora a gente tem em alta definição HD, né? A gente consegue mostrar esses gráficos aqui que eu tenho mostrado para vocês
inclusive com desagregação de 6, 7, 8 mil produtos, né? A gente consegue ver a complexidade produtiva de países em relação a 8 mil produtos e a dificuldade de se fazer cada um desses produtos, ou seja, a complexidade econômica do produto em si, né? De 8 mil produtos, né? E lá embaixo, né, dos mais simplistas do mundo, a gente vê que são as commodities, que todo mundo consegue fazer, minério de ferro, minério de cobre, e o agro, né, soja, milho, trigo, café, petróleo também, que praticamente todos os países hoje no mundo conseguem extrair petróleo, basta que você tenha alguma reserva, né? Então, os grandes dados macro, eles nos mostram de maneira bastante clara, né, o que a gente tem discutido aqui nesse curso, né, e que o Fausto nos mostra de maneira, vamos dizer assim, concreta, né, pegando casos específicos das empresas e dos países, mostrando de maneira bastante clara, né, como é que essas coisas funcionam na prática, né, e como é que a gente perdeu essa guerra, né, essa guerra do livre mercado, né? Na verdade, o livre mercado não tem nada de livre mercado, ele produz estruturas super concentradas, né, super protegidas e concentradas por conta das barreiras à entrada que vem, né, desse domínio tecnológico, dessa economia de escala, dessa economia do escopo que essas empresas já conseguiram conquistar. Por isso que a vida de um país emergente como o Brasil é muito dura, né? Muito dura, e por isso que a gente pode ficar nessa posição que a gente está de renda média por muito mais tempo ainda, como aliás a gente já está durante praticamente 40 anos. Né? Essa subida de escada tecnológica não tem nada de natural, né? Ela é justamente essa guerra industrial, né, que a gente tem contado aqui no nosso curso. Obrigado.